Fala galera, tudo bem? De volta ao cenário de sempre, depois desse período de isolamento, terminada aí a quarentena, recuperado, e a gente volta a fazer os vídeos, e vídeo inclusive nesse 24 de dezembro, porque logo de cara a gente já acordou com a notícia importante da queda do Thomas Tuchel. Então o PSG está sem treinador, o PSG muito provavelmente, é o que se fala, vai ter o Pochettino como treinador, e essa mudança acabou acontecendo bem antes do esperado. Era natural imaginar uma saída do Thomas Tuchel, talvez não para agora, provavelmente no final da temporada, até com o contrato chegando ao fim também, mas isso acontecer em dezembro, assim, inclusive na véspera do Natal, acabou sendo algo mais surpreendente. O que se fala é muito sobre uma entrevista que ele deu ao Sport da Alemanha ontem, e que teria tido um peso definitivo para a decisão. Eu acho possível que tenha tido sim essa repercussão, que tenha tido esse olhar negativo, essa repercussão negativa para a diretoria, mas acho que é só a gota d'água mesmo. Por quê? E aí eu acho que é importante a gente olhar um pouco para os dois lados da história, né? Primeiro convido você a se inscrever aqui no canal, clica aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, deixa a curtida no vídeo, deixa o seu comentário, quero saber o que você acha da queda do Thomas Tuchel, do trabalho como um todo, se o Pochettino é o melhor nome também, o espaço está aberto para você. Agora, vamos começar pelo Thomas Tuchel, então. Eu acho que é importante a gente não perder de vista, olhando com uma perspectiva maior, o fato do trabalho do Thomas Tuchel ter atingido um nível muito bom. E também o fato de, embora para muitos ele não fosse um cara à altura, ele não fosse o treinador, a gente precisa colocar na balança e lembrar também, refrescar a memória, de que nos últimos anos quase todo técnico que passa pelo PSG sai um pouco com essa cara de o PSG tinha um super elenco, mas não tinha um técnico à altura. E aí eu acho que a gente precisa pensar quais são os poucos nomes que teriam esse tamanho que o elenco do PSG, entre aspas, exige. Porque a gente tem que ter um cuidado também na hora de não começar a tratar todo mundo, todo técnico, como se fosse um imprestável, como se fosse descartável, porque o trabalho não chegou a uma ambição maior, que é o título da Champions. Que não é uma coisa fácil. Manter a hegemonia dentro do cenário nacional é algo basicamente no piloto automático. Então, de fato, fica até difícil valorizar isso. E esse foi um dos aspectos citados pelo Thomas Tuchel. Uma não valorização do trabalho dele, da importância do próprio campeonato, a conquista, a sequência das conquistas. Eu acho que isso a gente precisa pensar e pesar. É claro que não dá para colocar como um sucesso absoluto o trabalho por conta apenas do título francês, um campeonato que já é dominado pelo PSG, estando bem ou estando mal na maior parte dessa última década. Então, esse é um ponto. Agora, se a gente for colocar na balança também o nível das atuações, o nível coletivo que a equipe atingiu, acho sim que o trabalho teve bons momentos. E na própria temporada passada, diferentes bons momentos. E eu não tô nem só, entre aspas, de novo, falando que o time foi vice-campeão da Champions, que já é algo importante, chegou à final da Champions, conseguiu avançar, dar passos além do que vinha conseguindo nos anos anteriores. Isso é relevante, porque não é da noite pro dia que você vai ser campeão da Champions. Não importa que você invista muito, tenha craques e tudo. Existe um processo por trás disso e não é uma matemática, uma ciência exata. Então é importante não perder de vista, novamente, que tem um processo em desenvolvimento. Agora, reconhecendo a qualidade do treinador, acho um bom treinador, então não vou no discurso de muita gente que vai falar mas esse técnico era horrível, tava lá fazendo hora extra. Não acho que seja esse o caso. É um bom treinador que já tinha mostrado capacidade e que no próprio PSG atingiu um bom nível coletivo em diferentes momentos. Acho que na temporada passada nem foi exatamente no período da reta final da Champions, foi até antes, um período em que o time dentro da Ligue 1 conseguiu se acertar e teve até aquele primeiro momento do Icardi, em que o Icardi tinha casado muito bem com as características de Di Maria, Mbappé e Neymar, e coletivamente o time estava muito bem, embora deixasse dúvidas sobre equilíbrio defensivo e tudo, quando fosse encontrar adversários mais qualificados. Acaba que na reta final da Champions o Icardi estava numa fase terrível, tanto que o Choupo-Moting acaba sendo personagem, né, contra a Atalanta, por exemplo, aquele herói improvável, no momento em que o Icardi já tinha deixado de ser uma peça confiável, o Cavani já não estava mais nos planos. Então foi um ano bastante turbulento para o PSG também. Aliás, foi um ano complicado, se a gente for olhar para fora de campo, o campeonato francês que acabou sendo interrompido e não voltou, né, foi encerrado precocemente. Cheguei a falar recentemente aqui no canal até sobre a confusão fora dos gramados atualmente envolvendo o calote dos direitos de transmissão do campeonato francês e a crise que isso representa para diversos clubes por lá. Então, quando a gente olha para o trabalho do Thomas Tuchel, eu acho que a gente tem diferentes pontos para avaliar. Eu comecei pelos pontos mais positivos. Acho sim que o trabalho atingiu um bom nível. Não é que tenha sido um péssimo trabalho do início ao fim, mas a gente também precisa levar em consideração, primeiro,
parte do que ele falou, e aí a gente cai na entrevista, que eu citei como a gota d'água possivelmente para a demissão acontecer nesse momento, e antes mesmo da gente falar sobre as questões políticas, porque eu acho que a entrevista tem mais a ver com a política do que exatamente com a questão técnica. Na questão técnica, a sensação, e isso eu já falei em vários vídeos nessa temporada aqui, é de que o PSG regrediu da Champions pra cá, da final da Champions pra cá. O PSG faz uma temporada bem abaixo. É verdade, de novo a gente precisa relevar, ou pelo menos levar em consideração outros aspectos. Por exemplo, o número baixo de times que estão apresentando um futebol convincente na atual temporada. Tem sido raro olhar para um time que consiga agradar. Talvez porque a temporada está sendo muito corrida, talvez por não ter tanto tempo para treino, talvez por esse desgaste atrapalhar o nível de desempenho e o produto final, que é o jogo de futebol. Então tudo isso também tem que ser levado em consideração. Mesmo assim, a sensação é de que coletivamente o PSG regrediu da final da Champions para cá. Não vem jogando bem, perdeu parte do padrão, não deixa a boa imagem que deixou em outros momentos. E mais uma vez eu reforço o seguinte, não acho que o trabalho deva ser avaliado apenas pela Champions. É claro que a Champions é a cereja do bolo, é o grande objetivo que o PSG tem nessa gestão bilionária. O clube não investe, não é a força europeia que é hoje, para manter apenas a hegemonia dentro de casa. Ela não pode ser ignorada, porque tem mérito quando você continua ganhando. Não importa se seu time é melhor do que os outros. Você precisa corresponder para fazer isso valer. Agora, é claro que a Champions também tem um peso, porque é o grande objetivo final. Se tem um objetivo é ganhar a Champions dentro dessa era bilionária do clube. Então acho que é importante sim levar em consideração, mas não pode ser a única coisa. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é porque não ganha que é tudo um fracasso. Então a gente precisa avaliar além da Champions. Mas olhando para a Champions, em que o PSG conseguiu se classificar num grupo extremamente difícil, um grupo complicado e que teve o PSG tendo dificuldades dentro da fase de grupos, quem ficou fora acabou sendo o Manchester United. Mas o PSG não passou convencendo. E o PSG na Ligue 1 não tem convencido. Então acho que tudo isso somado a gente entende e enxerga um trabalho que regrediu. E talvez essa queda de desempenho tenha a ver também com os outros aspectos, aí sim, os aspectos políticos citados. Aí a gente está falando de relações internas. E o que o Thomas Tuchel falou, entre outras coisas, na tal entrevista? Ele fala sobre como ele está tendo que agir quase como um ministro do esporte, quase como um político, muito mais do que como um treinador, que ele é avaliado muito mais por como ele acaba tendo que gerir essas questões fora de campo. E aí tem as duas formas da gente olhar. Uma isso também faz parte, né? A gestão de grupo, a gestão de vestiário num clube que tem muita pressão hoje em dia por grandes resultados e que tem grandes personalidades e que tem um olhar mundial. Então é claro que o foco aumenta e que o treinador precisa saber se virar com isso, e isso faz parte também do trabalho, pode não ser o principal para avaliação técnica. Então, isso já desagradou. Existia aparentemente também uma relação já desgastada dele com o Leonardo. E não é de agora, né? O Thomas Tuchel já vem com algumas questões envolvendo diretoria e não é um cara fácil de lidar também, se a gente for olhar para trás e falar, por exemplo, da saída dele do Borussia Dortmund. Então eu acho um treinador com virtudes, um bom treinador, e tenho curiosidade para ver qual vai ser o próximo passo da carreira dele. Acho que ele é um treinador para ser mantido num radar de clubes importantes. Conseguiu um bom trabalho por um período, a queda foi grande, eu imaginava a saída dele no fim da temporada, acaba acontecendo antes do previsto, acaba acontecendo no meio da temporada, e muito provavelmente ela acontece agora. Não apenas por essa entrevista, em que ele fala e joga no ventilador as dificuldades para lidar com esse trabalho fora dos gramados, mas também pela possibilidade, pela perspectiva de ter o Pochettino, que é um nome importante, que está no mercado já há algum tempo, desde que saiu do Tottenham, que gera muita curiosidade, é um dos principais treinadores no mercado, então acho que qualquer clube que ele assuma vai fazer uma aposta muito válida por contratar um treinador que mostrou muita qualidade no Tottenham. Se vai dar certo ou não, a gente não tem como prever, e aí a gente precisa olhar para trás e reconhecer também que, por mais que tenha muita qualidade dentro do elenco, não parece um trabalho fácil. Justamente por ter que lidar com tudo isso, com o trabalho de campo, mas também o trabalho fora dos gramados, com essa questão política, com as estrelas, com a dificuldade para lidar com os egos, com as notícias e as especulações, os boatos, e aí é Neymar, é Mbappé, é Di Maria, e são vários outros jogadores importantes. Não é um trabalho fácil, é um trabalho que vai além da avaliação de campo, e acho que esse é um desafio para qualquer um que venha assumir o PSG. Aparentemente vai ser o Pochettino, é um nome que me agrada, como me agradava o nome do Tuchel lá atrás também, que
senão a gente começa a ignorar, pegar o recorte atual e falar, mas o Tuchel é horrível, não sei como é que ele foi parar lá. Não é verdade. O Tuchel, quando foi contratado, era um dos treinadores mais promissores do mercado. O PSG fez uma boa tacada, conseguiu um bom trabalho por um período limitado. Esse trabalho chega ao fim agora. Enfim, quero saber o que vocês pensam disso tudo. Vai ser notícia nos próximos dias, certamente. A gente fica nessa expectativa pela confirmação ou não do Pochettino como novo técnico do PSG no meio da temporada. Uma temporada que tem sido difícil para o PSG em âmbito nacional também, na Ligue 1, com um equilíbrio maior do que dos últimos anos. E, claro, tem a Champions, que está em andamento. A Champions está parada na metade, volta em fevereiro com as oitavas. Então, evidentemente, é o grande objetivo para qualquer que seja o treinador que esteja no cargo no PSG. Conto aí com os comentários de vocês. Um abraço, até a próxima.